Está por aqui para sua participação semanal aqui no nosso programa Bom Dia, o vereador Vitor Azambuja do Progressistas. Plano diretor do município. Como é que está essa pauta aí? O senhor foi comunicado sobre essas alterações? Como é que o senhor teve conhecimento sobre este tema, vereador? Bom dia. Bom dia, Eduardo. Bom dia a todos os ouvintes do Camaquã. E o plano diretor, mais uma vez, tem sido motivo de discussões, debates, como deve ser. A gente precisa travar mais debates transparentes, debates sérios, produtivos com relação a questões que definem o futuro de Camaquã. Tenho dito, participei aqui no sábado do programa do Alvorino. Eu não quero uma Câmara de Vereadores que fique, embora eu saiba que faz parte do papel do vereador, e é natural, não sou contra, mas que fique simplesmente dando nome para a rua, incluindo um dia no calendário oficial do município, dando nome para a praça. Nós precisamos de uma Câmara de Vereadores que, além de fazer isso, especialmente discuta os temas importantes para o futuro de Camaquã. Que a gente discuta o plano diretor, discuta o código de posturas, o código tributário, a lei de edificações, que busque encontrar alternativas para os problemas da comunidade, que dialogue sim com o prefeito, com o executivo. Espera aí, só um minutinho, vereador. Eu não sei o que está acontecendo com o nosso microfone. Eu vou pedir só para o senhor trocar de microfone aqui, se o senhor puder chegar mais próximo, porque eu acho que esse aí não vem até a... E agora está tudo certo? Vamos ver se chega aqui o áudio. Por favor. Agora testando, sim. Vamos lá? Agora então, sim. Tá. Desculpa, não, sempre tranquilo. Então, bom dia mais uma vez para que a gente inicie do começo. Comece do começo. Bom dia, então, bom dia, Eduardo. Bom dia a todos os ouvintes do Clique Camaquã, a toda essa audiência que acompanha aqui todas as manhãs. E a gente vem para abordar temas diversos. Sempre digo para o Eduardo, eu não tenho medo e problema nenhum de discutir qualquer pauta. Então, vamos em frente, vamos discutir o que vem para o debate, a gente precisa se posicionar. Com relação ao plano diretor, mais uma vez a gente discute uma revisão do plano diretor. A gente lembra que nós fizemos ela... Foi comunicado sobre essa audiência pública? A audiência pública eu fiquei sabendo pelas redes sociais, e confesso que muito pouco soube, ou quase nada soube, sobre essas reuniões que estavam acontecendo já previamente, da comissão que discute o plano diretor. Sabe que eu fiquei sabendo ali que teve 4 reuniões, e aí eu fui no site da prefeitura, tem uma matéria muito genérica não falando sobre as datas dessas reuniões, Apenas tem uma nota dizendo que houveram encontros, mas não diz na matéria local, nem mesmo a data desses encontros. Eu entendo assim, nós temos, para discutir o plano diretor com a comunidade, nós temos a Câmara de Vereadores, que é quem deve aprovar a revisão, alterações. Nós temos o Conselho do Plano Diretor e nós temos, que foi quem realizou essas reuniões prévias, o grupo gestor do Poder Executivo. Então eu respeito que é, de fato, do Poder Executivo a incumbência de fazer uma discussão interna com o seu grupo gestor e, posteriormente, discutir com o Conselho do Plano Diretor e com a Câmara de Vereadores. A discussão e o que nós estamos cobrando justamente é que todo este processo, do início, se a revisão do Plano Diretor tem que ser feita de 2 anos, lá do início até a conclusão na Câmara de Vereadores, precisa ser feita com transparência. E aqui eu não estou julgando A ou B, o membro A ou o membro B lá do grupo gestor. O que eu estou dizendo é que a população vem perguntar para os vereadores o que está acontecendo, o que está sendo discutido, e nós não sabemos. Porque eu também não sabia que estava havendo essas reuniões. Se entendesse, então, os vereadores não podem participar porque é uma reunião interna do Poder Executivo, tudo bem, mas pelo menos que nos falassem, olha, está havendo as reuniões para esse sentido, com essa ideia, enfim, para que a gente pudesse comunicar. O Clique Camaquã trouxe informações com relação a isso, informações que teve, com suas fontes, enfim, como a imprensa age e deve ser respeitada, e então a gente buscou, com base nessa informação, eu repito, aquele PDF ali, que pelo que vi era um papel timbrado da prefeitura, eu tive acesso pelo Clique, pela reportagem do Clique Camaquã. Então é uma demonstração de que nós, vereadores, não estávamos participando do processo, não por não querer, mas porque nós
não estávamos sequer sabendo o que estava acontecendo, de fato. Então, o que nós estamos cobrando é transparência. Transparência para que a população possa ser ouvida. Eu discordo do horário da audiência pública e acho que deveria ser revisado, e vou relatar isso ao prefeito. Eu acho que às 9h30 da manhã do dia 30 de janeiro não é um bom momento para se fazer uma reunião de uma audiência pública, né, onde a população precisa participar, ou ao menos ter a possibilidade de participar. A gente vem discutindo sobre a questão da mudança no horário da Câmara de Vereadores, que no meu ponto de vista é um equívoco, né, de se realmente se mudar para as 14h30. Por quê? Porque é horário comercial. A mesma coisa, eu vejo essa audiência pública às 9h30, eu acho que poderia ser mudado, e eu vejo que pode sim, né, ter um diálogo aí para a gente tentar alterar o horário dessa audiência pública. Mas, com relação ao plano diretor, né, eu inclusive conversei com o prefeito Arner, conversei com o vice-prefeito Luciano, eles me relataram que não seria, né, em uma conversa que nós tivemos, que não seria, né, não seria da forma com que foi colocada, mas nós precisamos então que o Poder Executivo se manifeste. Mas o que diz o projeto de lei que a gente traduziu, né, para a comunidade através da matéria é justamente isso, né? Não tem nada de... Ali a gente traduziu tudo que tem na lei, e a lei foi bem clara, nesse sentido que aquele lote ali, aquela extensão de terra em frente à Estrada do Forte, vai ser destinado para que empresas privadas possam construir empreendimentos ligados a financiamento da Caixa Econômica Federal, mas também pode permitir que a Prefeitura possa desenvolver projetos de casas populares, como as 60 que estão agora em projeto, que podem ser construídas ali naquele espaço que, pelo projeto, está sendo autorizado. Então, projeto para alocar pessoas nos mesmos moldes, acredito que naquele formato que na época do prefeito João Carlos Machado, as pessoas que moravam aqui em áreas irregulares, como a Vila da Sumuca, foram destinadas ao loteamento das Flores. Foi feito um loteamento numa área igual ou semelhante a essa área que está sendo proposta agora na mudança do plano diretor. Né? Eu entendo que, pelo que parece, estava havendo algum ruído, enfim, né, entre o que de fato a comissão estava discutindo e a própria gestão do Poder Executivo. Eu acho que, pelo que sei, está havendo uma reunião na Prefeitura agora sobre isso também. No Salão Nobre, do Conselho do Plano Diretor. Então, eu acho que justamente essa falta de transparência, de clareza no que estava acontecendo, não foi só para a rua, internamente também. Tinha pessoas na prefeitura que não estavam entendendo, pelo que vi, o que de fato estava sendo discutido. Então nós precisamos que tanto esse núcleo gestor, esse grupo gestor, quanto o próprio Conselho do Plano Diretor tragam, né, primeiro, divulguem mais suas reuniões, divulguem para que as pessoas que podem participar, que queiram participar, participem, para que a gente não tenha, né, uma fala em desalinhamento onde as pessoas ficam preocupadas sem saber o que está acontecendo. A minha preocupação, né, com essa questão é justamente a falta de transparência e que nós possamos ter um plano diretor com organização, com planejamento, um plano diretor que respeite as características de cada zoneamento e que a gente possa pensar a cidade pensando no todo, não em A ou B, né, não no interesse de um ou de outro. Então, eu vejo que o diálogo que nós estamos tendo com o prefeito Arner, né, nos possibilita de sentarmos e conversarmos justamente sobre essa questão. Registrei a ele a minha preocupação, né, ele recebeu e disse que iria verificar com muita atenção essa questão, então é o que nós estamos buscando justamente, que seja feito com mais transparência e que tanto o prefeito, o vice-prefeito, quanto os vereadores possam de fato compreender o que está acontecendo dentro das reuniões dos conselhos que debatem isso. Bom, 10h43, certamente hoje é um dos temas na Câmara de Vereadores, né, na sessão. Acredito que sim. Inclusive, quero fazer um registro, Eduardo. Por enquanto não tem ordem do dia, né? Não tem ordem do dia e não vai haver. Né? Tem que ter 24 horas de antecedência. Então, até algumas pessoas acabaram nos bastidores da política, né, me indagando, me criticando. Enfim, não teve ordem do dia porque o vereador Vitor não estava aqui, né, então poderia perder parte do subsídio. Enfim, hoje eu estou aqui. E não tem ordem do dia. Né? Então, por que não tem ordem do dia? Porque a gente tem que respeitar, os projetos têm que respeitar um rito dentro das comissões, né? E ainda, pelo que entendi, não tem projeto apto.
Assim como não tinha nas 2 últimas sessões, hoje também não tem projeto apto para ser discutido. Né? Então, mas eu quero aqui registrar uma questão que a gente vai discutir também internamente, hoje eu vou cobrar na sessão da Câmara, Eduardo, que é o acesso aos pareceres do IGAN. O IGAN é o órgão jurídico que assessora a Câmara de Camaquã e diversas outras câmaras municipais. É quem nos dá pareceres jurídicos e contábeis sobre projetos que tramitam. E a gente está há alguns meses já tendo na Câmara uma dificuldade do acesso ao IGAN. Somente os presidentes das comissões, e eu faço parte das 2 comissões mais importantes, que é a Comissão de Constituição e Justiça e a Comissão de Orçamento, somente os presidentes das comissões estão podendo ter acesso ao IGAN. Mas tem uma questão, eu pedi inclusive o contrato do IGAN na manhã de hoje com a Câmara. A Câmara de Camaquã, o povo camaquense paga o IGAN para prestar assessoria e dar pareceres aos projetos que tramitam. Então, todos os vereadores deveriam ter acesso ao que a pareceres do IGAN. E não eu ter que pedir para a presidente da CCJ ou ao presidente da Comissão de Orçamento para que eles solicitem um parecer e depois me mandem. Não. É pago com recurso público. Inclusive, já teve em outros municípios uma tentativa de cercear e não permitir que todos os vereadores pudessem recorrer a esses pareceres jurídicos, né, a censurar esses pareceres jurídicos, e uma liminar na Justiça determinou que os vereadores pudessem sim ter acesso. A mesma questão com relação aos pedidos de informação. Nós não estamos conseguindo solicitar, Eduardo, os pedidos de informação como sempre solicitamos. Por quê? Porque lá, na letra miúda do regimento, define que o pedido de informação tem que ser sobre um fato determinado ocorrido na administração pública. Então, tem que dizer, eu recebi uma denúncia de que isso está acontecendo, para poder fazer o pedido de informação. Coisa que nunca tinha sido pedido. Mas aí eu pergunto, Eduardo, tu acha mesmo que, se nós estamos investigando, por exemplo, alguma questão, alguma irregularidade, na hora de pedir a informação para poder investigar, eu vou entregar tudo? Toda a possível denúncia que tem? Não, né? É inviável. Eu não vou dizer, olha, eu acho que está tendo um problema nesse telefone. Né? Para mim saber, eu preciso ter alguns dados, algumas informações para realmente ver. Sim, receber a denúncia do fulano, do ciclano. Exatamente. Não tem como. Aí perde o sentido. E o papel do vereador é de fiscalizar. Então, se a gente quer saber informações do Poder Executivo, ou enfim, até mesmo de órgãos estaduais que a gente pode fazer, a gente tem que ter essa possibilidade. Eu aqui não estou tentando fazer nenhum pega-ratão. Eu, inclusive, posso perguntar para os secretários alguma informação ou outra. Mas, às vezes, nós precisamos de uma informação oficial, assinada, né, pelos secretários, assinada pelo prefeito, que nos dê um embasamento oficial. E não está sendo essa possibilidade. Então, eu quero, nos próximos dias, discutir justamente sobre essas questões da Câmara de Vereadores. Nós não podemos ter o nosso trabalho cerceado por uma normativa, uma decisão de mesa diretora, ou seja lá o que for, né, simplesmente porque se acha que deve ser daquela forma. A lei está aí para ser cumprida. Então eu quero poder seguir fazendo pedido de informação e eu quero poder seguir também tendo acesso aos pareceres do IGAN, como sempre tive anteriormente. Isso mudou faz muito? Faz faz muito pouco. Faz nos últimos meses, assim, até acho que algumas questões ainda nesse ano. Né? Então, a gente precisa, como disse, respeito à lei, obviamente. O que a lei determinar, vamos respeitar, o que o regimento determina. Mas o que não diz no regimento, a gente não pode, né, permitir com que seja alterado simplesmente por vontade de um ou outro. É uma discussão que eu vejo fazendo há muito tempo. Né? Na Câmara se pegou o costume de que em algumas questões o plenário é soberano. Vamos lá, tem uma questão, uma decisão, como é que vão agir? Plenário, o que acham aí? Aí a decisão do plenário é soberana. Não. O plenário tem que ser consultado quando não houver no regimento. Senão, daqui a pouquinho, qualquer decisão dos vereadores pode ir à contramão do regimento. Se hoje se determina o regimento que um projeto precisa ser votado por maioria simples ou maioria absoluta, tá? Ou maioria qualificada, no regimento, tem que ser cumprido. Senão a gente vai abrir brecha para quê? Olha, vamos aprovar projeto com 2 votos favoráveis? Vamos aprovar, então o plenário como é que é? A gente é a favor. Deu. Vai mudar o regimento só porque uma decisão de voto plenário? Não. Vamos começar a organizar isso aí. Tem que respeitar. A Câmara de Vereadores não é a casa da mãe Joana. Pois é, agora 10h48. Vereador, eu estava olhando aqui e li já no programa alguns pedidos de providência que o senhor protocolou. Tem ali a limpeza acho que de valo, mas enfim, tem alguns pedidos. Mas um que chamou a atenção foi sobre a situação das pontes de concreto
na área urbana aqui do município. Queria que o senhor explicasse esse pedido, por que o senhor foi motivado a fazer essa solicitação ao Executivo. Eu recebi, Eduardo, de alguns moradores preocupações com relação à ponte do CTG Camaquã e à ponte aqui da Fundasul, né, do Tênis Clube. E aproveitei para solicitar, né, que seja feito me dado um retorno. E como eu não posso fazer por pedido de informação, porque está sendo uma série de restrições, eu fiz mesmo por pedido de providências. E vou entregar em mãos ao prefeito Adner para que ele delibere isso junto com o secretário de Infraestrutura e com o secretário de Transportes, que é a nossa preocupação com as pontes. Né? Eu digo, o Vitor está dizendo aqui que pode cair alguma ponte ou outra. Não, não é isso. Mas nosso papel de fiscalização não pode ser só quando o problema acontece. A fiscalização tem que ser com a prevenção também. A gente viu em outros lugares do país que com chuvas que aconteceram, e não muito fortes, pontes cederam, né? Estradas cedem, pontes cederam, pontes caíram. Teve danos materiais, danos também corporais a algumas pessoas. Então a gente não pode só esperar o problema acontecer. Então o que a gente quer é entender como é que está a estrutura da ponte do Arroio Duro no Tênis Clube, como é que está a estrutura no CTG Camaquã, na Getúlio e também, enfim, as pontes do interior nós sabemos bem como é que, né, as dificuldades que se tem, principalmente porque são muitas delas, a maioria, pontes de madeira. Então a gente sabe que há uma situação mais delicada quando as chuvas fortes acontecem. É natural que as pontes de madeira tenham reflexos negativos na sua estrutura. Mas as pontes de concreto são pontes que não podem ficar passível de problema de chuva, problema climático, enfim, tem que estar sempre com manutenção em dia, sendo vistoriadas e podendo fazer os reparos necessários para que nada aconteça. Então, né, para dizer para as pessoas, aqui é um papel de fiscalização de prevenção. Para depois não acontecer algum problema, a gente fala, olha, a gente acabou não analisando isso, como foi a questão de Porto Alegre, as enchentes, e aí depois das enchentes, foram lembrar que existiam casas de bombas que precisavam de manutenção. Aqui é o caso das pontes, que a gente tem que ter uma atenção. Eu espero que o Poder Executivo, e acho que vou ter sim essa resposta, possa nos retornar como é que está sendo feita essa manutenção. Pois é, esse pedido é bem amplo, assim, porque tem uma questão de se tem vistoria, né, histórico de vistorias, responsáveis técnicos, situação atual. São várias informações, né? E qual é o prazo, né, para ser respondido esses pedidos? Pedido de providência não tem prazo, a prefeitura responde se quiser, né? O pedido de informação, a prefeitura sempre tem 30 dias para responder. Mas como a gente está tendo uma dificuldade, uma burocracia e uns entraves, aí é um desafio para conseguir fazer um pedido de informação, a Câmara de Vereadores não me autoriza, né, da forma que autorizava antes, né, não sei, E mudou esse ano? Do final do ano passado para cá. Né? Então, a gente está buscando justamente, solicitando ao secretário que nos responda, né, da forma possível que seja. A gente quer um diálogo, né, para tentar entender como é que está sendo feito e buscar alternativas. Se tiver que buscar uma emenda para a gente reformar a ponte do Arroio Duro, a gente vai atrás disso. Assim como eu consigo uma emenda de 500 mil para a ponte da Bocanha, eu posso ir atrás de recursos para as estruturas das pontes de concreto aqui na zona urbana também. Mas a gente precisa dessas informações para poder, né, seguir esse trabalho. Uma questão também que a gente precisa... Inclusive a questão da ponte ali, não sei se em função da estrutura da ponte, que segundo a UD, né, já foi falado aqui no Clique até, porque aquela ponte do CTG, ela meio que limita, né, a passagem de água. E a gente recebeu aqui situações complicadas na região ali do bairro Jardim, né? Mais uma situação de alagamento, principalmente ali acho que é Maurício de Souza e Silva, se não me engano. É uma rua ali próximo à Sociedade Recreativa Amigos da Vila Jardim, ali, o Clube da Jardim. Teve água entrando nas casas, né? Sexta-feira aconteceu isso e ontem novamente aconteceu, né? Uma situação complicada de drenagem, né? E eu vejo que também tem pedidos nessa linha de limpeza, né? De boca de lobo e de valos que o senhor faz nesse espaço de pedido de providência. Ali tem a rua Maurício Cardoso, né? Que é a rua ali da creche Mimosa, né? Dos Guapos ali, CTG Os Guapos. E a gente trata isso, né? Não faça uma crítica política, não é essa discussão. É sim tentar ajudar, tentar
construir junto com a prefeitura alternativas. A gente sabe que foram feitas obras de drenagem, né? Obras importantes como ali a obra na João Ferreira, no bairro Jardim, nos 3 bairros ali. Foi feita obra aqui, né, na Júlio de Castilhos, depois dobrou para Marechal Floriano, em direção lá a Maranata. E em outros lugares também foram feitas obras ali na Loureiro, enfim. Mas como nós temos, e foi pago pela prefeitura, e nós temos um plano, um estudo hidrológico, né, que trata justamente sobre drenagem, nós precisamos ir mais a fundo também nisso. Porque em alguns lugares, eu reconheço que a chuva que teve na sexta-feira foi uma chuva torrencial, né? Não tinha como não acumular aqui no centro tanta água, não tinha como não acumular. Mas em bairros também, muitas vezes, quando chove pouco, acumula também. Então a gente precisa saber se é limpeza de bueiro, se é investimento em tubulação. Nós não podemos simplesmente se contentar, fizemos obras, está tudo bem. Não, nós precisamos seguir se apoiando nesse estudo hidrológico, buscar, né, alternativas para esses problemas. Não é somente quando há chuvas torrenciais. Em certos pontos da cidade, quando há chuvas leves, também já acumula água. Então, eu me coloco à disposição também da prefeitura e do secretário para que junto a gente possa buscar alternativas para isso. Também, se precisar destinar parte das minhas emendas impositivas para investimentos em tubulação, nós vamos conversar sobre isso, estou à disposição. Mas a gente precisa sentar e conversar, identificar quais são os pontos mais críticos, porque a gente não pode ficar à mercê, né, justamente disso. Cada vez que chove, casas, e aqui eu estou recebendo, ali na 3 de maio, próxima Alvorada, ontem teve casa que entrou água dentro da casa e estragou os móveis. Né? E as pessoas ficam nervosas, ficam preocupadas. Tinha gente me ligando ontem à noite, 11 da noite, a gente me ligando, querendo saber o que podia ser feito. Então a gente precisa ter essa atenção, né, nessa questão da drenagem, e isso vem, como disse o Eduardo, com relação a discussões com a UD, a discussões com a Corsã, a EGEA, que a gente precisa também saber como é que está esse processo de renovação do contrato com a EGEA, ainda não se tem essa definição. Então são questões que a gente precisa discutir. Como disse, a Câmara de Vereadores precisa discutir assuntos que de fato afetam a vida do camaquense. Nós não podemos ficar aqui 20 dias do mês discutindo com todo respeito, né, mas uma coisa que não vai ter retorno para a comunidade, como por exemplo uma mudança no horário da Câmara de Vereadores. Com todo respeito ao vereador Vinícius, mas vamos discutir coisa séria, coisa que vai de fato afetar na vida do cidadão camaquense, e não simplesmente fazer polêmica para causar discussão dentro da Câmara. Bom, vereadora, a gente já abordou, e o senhor falou, isso até mesmo no controle geral, sobre essa, digamos, uma proximidade ou diálogo com o executivo, né, que, segundo o senhor mesmo, na gestão passada não se tinha muito um diálogo. E o senhor fala e falou e segue falando que não quer, né, cargos no Executivo Municipal. Mas a minha pergunta é, que eu não havia feito, foi oferecido cargos ao senhor para ter um diálogo mais tranquilo? Eu não posso, claro, não posso responder nunca por mim sobre essa questão, porque também sou presidente do PP. Né, mas a mim e ao partido não houve nenhuma proposta, né, de ingresso no governo ou de se ocupar cargo, secretaria, até porque nós, quando procuramos, e aqui eu registro, né, após a eleição, eu procurei o prefeito Abner Dilma, como presidente do PP também, para demonstrar o nosso desejo de ter uma relação melhor nesses próximos 4 anos, uma relação de mais diálogo, e já na primeira conversa com o prefeito Abner, na primeira conversa com o secretário Ivo e com o vice-prefeito Luciano, eu deixei registrado. Nós não queremos e não estamos pedindo nenhum espaço, nenhum CC, nenhum secretário, nenhum estagiário. Nós queremos uma aproximação republicana entre vereadores e prefeito, para que a gente possa fazer a coisa andar, né? Que projetos nossos sejam colocados em prática, para que projetos do Poder Executivo possam também, sendo bons projetos, ter o nosso apoio e as nossas ideias, que a gente possa acrescentar aquilo que se faz na prefeitura, aquelas boas ideias, possamos acrescentar, e o que não tiver bom, que a gente possa também sentar e trocar ideia. Então, não teve nenhum oferecimento de cargo, né? Nós já registramos também que não era isso que nós queríamos, mas estamos tendo uma boa relação mesmo, uma relação, como disse, uma boa relação que deve ser na política, entre o vereador e o prefeito. Né? Nós precisamos discutir, né, deixar mágoa política, ideológica ou eleitoral em segundo plano, e agora pensar no futuro da cidade, é o que nós estamos fazendo. Que bom, né? E quem ganha é a comunidade, né?
num diálogo assim. Bom, vereador, e sexta-feira teve a abertura da colheita da uva aqui em Camaquã, né, lá no Altos do Paraíso. Um momento bastante importante aí para a nossa agricultura. Muito importante. A gente fica muito feliz de poder visitar empreendimentos como o do Voltencir, né, e ver a beleza da nossa terra, ver também a fertilidade do nosso solo, ver a capacidade que nós temos de evoluir na diversificação de culturas. Nós sim somos, como disse, somos a terra do arroz, a terra da soja, a terra do fumo, mas também nós estamos tendo o orgulho de dizer que Camaquã passou a ser terra de uva, né? Nós temos aí em torno da Associação da Fruticultura, em torno de 10 famílias que produzem uva hoje, né? Produzem o vinho, produzem o suco, produzem o espumante, produzem a cuca, a bolachinha, enfim, né? Alimentos em torno dessa cadeia da vitinicultura, e eu vejo isso como um grande potencial da nossa Camaquã e da nossa região Costa Doce, visto que a uva hoje não é mais simplesmente uma questão que se tem a Serra como a única produtora da uva. Não, nós temos Dom Pedrito, Bagé, Encruzilhada, municípios da metade sul do Rio Grande que estão enxergando na uva, na oliva, né, possibilidades não só de econômicas, mas de turismo, cultural, social, e eu fico muito feliz de poder acompanhar de perto, né, e estar ainda mais próximo agora, a partir desse momento, desse setor tão importante que pode gerar muito retorno para Camaquã. Vou protocolar ainda essa semana o requerimento para a criação da frente parlamentar da fruticultura, que é onde entra a uva, entre outras frutas, e da olivicultura. Olivicultura nós ainda não temos, né, em Camaquã, como se tem, por exemplo, em Dom Feliciano, né, com azeite de oliva, Amaral Ferrador também, mas eu vejo capacidade, né, porque nós temos solo para isso, nós temos né, povo para isso, trabalhador, né, para isso, e nós temos, enfim, um ambiente, né, o meio ambiente também propício para a oliveira, então a gente vai também tentar buscar novos investimentos nesse sentido. Vereador Vitor Azambuja, do Progressistas, obrigado pela participação, e logo mais às 19 horas, transmissão do Clique lá do plenário da Câmara, mais uma sessão sem ordem do dia. Mais uma sem ordem do dia, estarei presente. Eu achava que até às 5 poderia ser protocolado, mas não é... Não, a ordem do dia tem que ter 24 horas 24 horas. Exatamente. Até às 5 podem ser protocolados para ir para o expediente, né? Então, projetos de lei podem ser protocolados até às 5 horas, mas não para irem para a ordem do dia, para entrarem na casa e seguirem todo o rito. Sim. A mesma coisa, pedir providência. Pode ser, até às 5 horas, pode ter protocolos, mas para ir para a ordem do dia, para ter discussão e votação, tem que ter divulgação de 24 horas de antecedência. Então, são pautas que certamente serão abordadas em sessões extraordinárias agora no mês de janeiro, já que tem o recesso agora em fevereiro. Muito provavelmente, e isso a gente pode tranquilamente, dentro do regimento, fazer reuniões, sessões extraordinárias para que a gente possa se reunir e deliberar com a celeridade necessária. Tem projetos que precisam, até o final de janeiro, serem aprovados, e o governo pode contar comigo para a gente dar andamento nisso. Perfeito.